Capítulo 915, Laços de Sangue 1. Há uma razão pela qual o Grifão Branco é chamado de o berço das artes da cura. Pensamento de Lit. Os 5 melhores curadores de todo o reino estudaram e trabalharam lá. Assim que esses 3 vierem para Lutia, 4 deles serão reunidos na casa dos Veren. Se nós 4 não conseguimos encontrar uma solução, então ninguém pode. Pelo bem de Reina e do reino, espero que não precisemos de Manoar. Do contrário, da próxima vez que nos encontrarmos, vou matar aquele bastardo. Pensamento de Lit. Ele passou o resto de seu tempo livre compilando um relatório detalhado de suas descobertas e observações, que encaminhou ao diretor Marto para que os curandeiros viessem preparados, sabendo exatamente o que eles estariam olhando. No dia seguinte, Mart, Vastor e Kila bateram na porta de Lit. Uma das poucas vantagens da estação fria era que a academia estava fechada, então sua chamada social não levantava suspeitas. Diretor Mart, eu estava esperando por você mais tarde. Lembro-me bem de como, mesmo quando a maioria dos alunos já se foi, a papelada deve continuar. Lit havia anunciado a visita à família para evitar que se preocupassem. Isso faz de nós 2. Eu estava com medo de que algo acontecesse no último momento e nos obrigasse a remarcar, mas aqui estou. Duque Marta era um homem de 40 e poucos anos, com cerca de 1,78 metros de altura e cabelos louros abundantes. Além do cavanhaque, seu rosto estava perfeitamente barbeado, dando-lhe uma aparência calma e jovem. Mart tinha menos cabelos grisalhos do que da última vez que Lit o vira e tinha o rosto relaxado de um homem em paz com o mundo. Isso ou ele simplesmente se conformara com o destino injusto de ser o para-raios de Manoar. Os 2 apertaram as mãos e então Zogar Vastor entrou. Ele era um homem baixo em seus 60 e poucos anos, com pouco mais de 1,55 metros de altura. O topo de sua cabeça era completamente careca, enquanto o cabelo que ele havia deixado nas laterais era branco como a neve, assim como seus bigodes encerados. Entre seu papel temporário como diretor e a invasão de mortos-vivos, ele havia perdido muito peso. Ele ainda era redondo, mas não parecia mais um ovo vivo. Junto com sua atitude jovial, isso o fazia parecer um avô gentil saído de um conto de fadas. Lit, meu garoto, é tão bom finalmente ver você fora de uma situação de vida ou morte. Se você continuar ignorando minhas ligações, posso começar a acreditar que você está me evitando de propósito. Vastor disse. Sinto muito, professor, mas quando você está nativa, sua vida não é mais sua. Não consigo nem me lembrar da última vez que pude ficar mais de um dia no mesmo lugar sem ninguém tentando me matar. Lit também apertou sua mão antes de cumprimentar Kila. Me chame de pequenina e você é um homem morto. Lit Veren. Ela ignorou sua mão e deu-lhe um grande abraço. Ela era uma jovem bonita da mesma idade de Lit, 1,65 metros de altura com longos cabelos castanhos com tons de prata que provavam sua afinidade com a magia da luz. Tudo bem. Prazer em vê-lo novamente, professor assistente Ernas. Você fez alguma descoberta com sua pesquisa desde Laurel? Ele fez uma reverência educada antes de deixá-la entrar. Pensando bem, pequenina, soa bem. Meus alunos e pais são mais do que o suficiente para me fazer sentir velha. Senti sua falta. Alto. Ela deu uma risadinha. Obrigado, pequenina. Eu realmente senti falta do pessoal da sua casa durante minhas viagens também, ele disse, enquanto finalmente devolvia o abraço. Seu filho Daquila o empurrou com falsa raiva, mas foi interrompida. Língua. Há crianças aqui. A voz de Vastor era tão severa que os lembrou de seu primeiro dia no departamento de magia de luz, quando eles ainda eram alunos do 4º ano e o professor ainda não tinha escolhido seus favoritos. Graças à sua aparência, Vastor estava rapidamente ganhando popularidade entre as crianças, especialmente a Dizinha. Frei, filha, digam olá ao professor Vastor. Ele é um dos curandeiros que me deu a visão e cuidou de mim durante minha estada no hospital. Zinha disse e as crianças obedeceram educadamente. Você é muito gentil, senhorita Ieval. Eu meramente cumpri meu dever como diretor do departamento de luz. Vastor disse. E você é muito humilde, professor. Nunca esquecerei sua ajuda no tribunal.
Sem você, meus sogros teriam me dificultado com a custódia dos filhos. Senhorita Eval, se continuar me ligando com tanta frequência, serei forçado a apresentá-la às minhas duas sobrinhas. Desde que se mudaram para minha casa depois do meu divórcio, estão me incomodando para conhecê-la. Vastor parecia realmente envergonhado por receber tanta atenção de uma mulher muito mais jovem do que ele. Senhorita Eval. Divórcio. Quanto eu perdi? Lee perguntou enquanto tentava manter sua voz o mais baixa possível. Nada demais, Camila disse. Após a prisão de Falmurgo, Zinnia renegou nossos pais e seus sogros, assumindo o nome de minha família. Os pais de Falmurgo tentaram obter a custódia dos filhos, alegando que, com a deficiência de Zinnia e sem fonte de renda, ela não poderia cuidar adequadamente deles. Vastor foi convidado a testemunhar sobre sua condição e ele ficou tão irritado que depois de destruir o curandeiro da contraparte, ele fez seu contador cuidar de todos os seus bens. Agora Zinnia pode viver de um fundo fiduciário. Não termina aí, Kila disse. Eles trocaram suas runas de comunicação e falam regularmente. Alguns dizem que foi a gota d'água que fez a esposa de Vastor pedir o divórcio. Lee ficou chocado com os acontecimentos que se desenrolavam diante de seus olhos. Ele não ouviu tanta fofoca desde que deixou a academia. Vastor é um bom homem. Elina entrou na conversa. Quando ele soube que você e Tista não podiam acompanhar sua recuperação, ele começou a vir aqui de vez em quando para verificar o estado de Zinnia. Oh, deuses! Vamos torcer para que ele não esteja tendo uma crise de meia-idade. Lee choramingou. Depois de Falmurgo, não me importo com quem minha irmã está, contanto que seja um bom homem, Camila disse. Além disso, não seria fofo se, depois de tudo que ele fez por você, os Vereis e os Vastor se tornassem sogros. A situação era terrível, mas Elina ainda seguia seus próprios planos. Se havia uma coisa que o problema do bebê por nascer provava, era que o lugar do curandeiro era com sua família. Lit ignorou a última tentativa de sua mãe de casá-lo e levou Marto para perto de Rena. O diretor já havia lançado todos os feitiços de que precisava antes de bater na porta, então ele só precisava fazer contato com seu paciente para ativá-los. Um após o outro, os três curandeiros encontraram um pretexto para se aproximar de Rena e fizeram uma análise completa da criança. Apenas uma hora depois, quando a visita terminou e Lee conduziu seus convidados até a porta, ele perguntou o que encontraram. Sinto muito, Lit, mas não há nada que eu possa fazer. Mart deu a ele uma profunda reverência de desculpas. Não havia como suavizar para soprar sem dar falsas esperanças a Lit, então Mart preferiu uma abordagem direta. Tanto a gravidez quanto a doença estão em um estado muito avançado para que o prognóstico não seja terminal. A única opção que posso sugerir é manter sua irmã calma e então dizer a ela que a criança nasceu morta. Capítulo 916, Laços de Sangue 2. Lee congelou, olhando para Mart com os olhos bem abertos antes que a voz de Vastor o forçasse a se virar. Tenho que concordar com Mart. Se contraíssemos a doença mais cedo ou se a criança pudesse sobreviver até mesmo alguns meses após o nascimento, haveria uma chance mínima de sucesso, mas do jeito que está, não há nada que possamos fazer. Vastor enxugou uma lágrima solitária de seu olho. A idade o tornara mais suave em mais de uma maneira. Kila? A voz de Lita era tão fraca que quase não se ouvia. O professor Vastor está certo. Kila balançou a cabeça. Para não afetar negativamente a mãe e os outros filhos, seriam necessários meses de terapia. Após o nascimento, mesmo com uma dúzia de curandeiros dando força vital ao bebê, ele não consegue viver sem os pulmões. Se o curarmos rápido o suficiente para permitir que a criança respire, seu corpo morrerá por causa do estresse excessivo que o procedimento exige. Se formos devagar, ele simplesmente morrerá sufocado. Os joelhos de Lit fraquejaram e foi apenas graças aos amigos que ele conseguiu se sentar na varanda em vez de cair no chão. Isso não é culpa de ninguém, Mart disse. Você e Tista não podiam prever que isso aconteceria. Caramba, ninguém podia. Diagnosticar um feto já é difícil por causa da ligação com a mãe, mas trigêmeos é uma bagunça. Para piorar as coisas, os pulmões se formaram tarde e a doença progrediu a uma velocidade incrível.
A menos que alguém usasse o scanner diariamente, era impossível localizar o Strangler a tempo. Sinto muito pela sua perda. Vastor abriu um portal e desapareceu, seguido rapidamente por Mart. Kila teria feito o mesmo, mas Lid se recusava a soltar sua mão. Eu sou péssima como conselheira de luto e se eu ficar aqui mais um minuto, Rena vai me ouvir chorar, ela disse. Assim como os dois professores, Kila não estava ansiosa para sair por indiferença, mas porque sabia que nada que pudesse dizer faria Lid se sentir melhor. Como curandeiros, eles lidavam com a morte diariamente. Perder um paciente era um sentimento que os deixava entorpecidos, mas quando aconteceu com um dos seus, ainda era tão ruim quanto da primeira vez. Isso os lembrou de sua mortalidade e os fez querer passar mais tempo com sua própria família. Bom, porque eu não preciso de um conselheiro de luto. A razão pela qual eu mantive você aqui é que você é mais do que um curandeiro gênio. Você é um curandeiro gênio que sabe quem eu realmente sou. Os olhos de Lid estavam focados novamente, sua voz estava firme. Eu não vejo como ser um híbrido pode ajudar sua irmã. Claro, lançar magia silenciosa é uma boa vantagem sobre nós, humanos, mas nossos feitiços ainda seguem o mesmo princípio. Eu conheço você há tempo suficiente para reconhecer seu eu tem um plano, mas não se pode enganar uma doença. Kila disse. Talvez sim ou talvez não. Para ter sucesso, preciso de mais informações sobre o Strangler e 4 curandeiros. Sei exatamente o lugar onde posso conseguir os dois sem soltar a mão de Kila. Lita abriu um portal enquanto anunciava sua chegada através do amuleto de comunicação. O ponto de saída os levou para dentro do covil de Faluel. A Hidra ficou intrigada com o repentino pedido de ajuda e preparou vários feitiços para enfrentar quem ousasse desafiar sua autoridade em seu próprio território. Uma jovem solteira, gritando de medo e admiração ao ver seu corpo majestoso, não era como Faluel havia imaginado os capangas do conselho. Além disso, a mulher desconhecida nem era uma desperta. Bem, esse definitivamente não é o tipo de situação de vida ou morte que eu esperava, Faluel disse depois que Lito lhe explicou tudo. Você pode me dizer algo sobre a doença de Strangler que possa me ajudar com meu sobrinho e, mais importante, é possível salvá-lo? Perguntou Lit. Primeiras coisas primeiro, Faluel assumiu sua forma humana enquanto conjurava uma mesa de sequoia, poltronas confortáveis e uma bebida quente para todos. Lita estava muito tenso e Kila com medo de fazer algum sentido. Quem é ela e o que ela sabe? Faluel agora parecia uma jovem de 20 e poucos anos, com cerca de 1,7 metros de altura. Seu rosto era oval, com olhos da cor do arco-íris e cabelos longos de 7 cores diferentes que emolduravam seus traços finos. Kila conhecia muitas garotas normais tão bonitas quanto Faluel agora. No entanto, a graça simples de seu corpo esguio parecia estar em perfeita sintonia com seu comportamento, tornando o resultado final muito mais impressionante do que a soma das partes individuais. Meu nome é Kila Ernas, Vossa Senhoria. Sou amigo de Lit e sei que ele é um híbrido, ela disse. Faluel olhou para Lit, fazendo-lhe uma pergunta silenciosa, a qual ele respondeu balançando a cabeça. Prazer em conhecê-la, Kila. Meu nome é Faluel, a Hidra, e sou um mentor de Lit nas artes da cura e da forja. Gostaria que nos conhecêssemos em circunstâncias mais felizes e no início de sua vida. É uma pena. As palavras de Faluel confundiram os dois convidados. O núcleo de mana de Kila é azul brilhante com um toque de roxo. Provavelmente ela está além do ponto que Faluel poderia acordá-la. Solos pensou. Agora vamos ao que interessa. Um curandeiro não vive centenas de anos sem tratar a doença de Strangler várias vezes, então eu sei tudo sobre ela. Ao contrário do que os humanos pensam, ela afeta ambos os sexos. A razão pela qual você nunca o encontrou em um homem é que ele os mata no útero antes do 9º mês e sempre é confundido com um simples aborto espontâneo, disse Faluel. Droga! O Strangler deve ser uma doença genética ligada ao cromossomo X, como a hemofilia, mas é pior, já que se manifesta até em mulheres. Pensamento de Lit. Como pôde o bebê ainda estar vivo, então? Ele perguntou. Por causa do seu sangue, Faluel apontou o dedo para Lit. O mesmo poder que faz de você quem você é também flui dentro de sua irmã.
Com o tempo, seus tratamentos a tornaram mais forte enquanto enfraqueciam a doença latente e ao mesmo tempo você está dizendo que é porque todos os membros da minha família são híbridos em potencial? Perguntou Lit. Talvez. Até este momento, apenas o seu sangue despertou. O tempo nos dirá se você é a regra ou a exceção, disse a Hidra. Foda-me de lado. Não sei se espero que Faluel esteja apenas falando sobre as consequências de eu usar o revigoramento nos membros da minha família ou que ser um híbrido é uma característica que todos nós compartilhamos. Pensamento de Lit. Existe alguma coisa que podemos fazer para salvar a criança? Eu tratei com sucesso casos semelhantes em bestas mágicas, mas nunca em humanos. Seus corpos são muito mais fracos, então não posso garantir nada a você, Faluel respondeu. Quão? Kila estava pasma. Quero dizer, os filhotes vêm em ninhadas e é necessário um curandeiro para cada paciente. Como você pôde fazer isso? Com minhas 7 cabeças, eu sozinho posso fazer o trabalho de 6 curandeiros ao mesmo tempo. 7 se for uma crise real. Faluel geralmente preferia manter uma cabeça livre para usar o revigoramento. Cada uma de suas cabeças era capaz de uma ação independente, mas todas extraíam o poder de um único núcleo de mana. Continua no próximo vídeo.